Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente a mais um estudo do canal. Hoje nós vamos trazer uma palavra que faz parte de um contexto muito conhecido das Escrituras e vocês já devem estar vendo a dica aqui pela imagem de fundo. E também vamos trazer o estudo de uma forma um pouco diferente. Eu vou apresentar para vocês algumas palavras que possuem as mesmas letras dessa que vocês veem na tela e nós vamos ligar essas palavras nos seus significados. Da mesma forma que a gente estuda a guimatria, que são somas de palavras diferentes e têm significados muitas vezes próximos entre si, a gente também pode estudar palavras que têm as mesmas letras e, em algum nível, elas vão estar interligadas. Os seus significados têm algum entrelaçamento. Nós vamos ver isso no estudo de hoje. Começando então, nós temos essa palavra aqui, formada pelas letras Samer, Nun e Re, lemos por Sene, e ela significa arbusto espinhoso. É exatamente aquele arbusto que queimava, né, que estava em chamas, mas não se consumia. É uma palavra que é usada especificamente para designar esse arbusto nas escrituras. As origens dessa palavra são as seguintes: a raiz etimológica dela provavelmente é esta daqui, que dá origem ao verbo assan, que significa juntar, armazenar. É uma raiz provável, mas não existe certeza absoluta disso. E a origem botânica desta planta aqui também é incerta. Mas, porém, existem duas possibilidades que são estudadas e eu vou apresentá-las para vocês. A palavra sene é apresentada em três contextos na Bíblia, sendo que nós vamos nos concentrar no primeiro e no segundo, que estão relacionados diretamente ao arbusto. Eu vou ler aqui para vocês o primeiro deles. Na verdade, a história completa está em Êxodo 3:1 a 4:20, mas eu separei apenas esse verso aqui para que nós possamos estudar com mais clareza a parte onde aparece a palavra. E Moshe estava pastoreando o rebanho de Itro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho além do deserto, e foi até o monte de Elohim, Horeb. E apareceu-lhe o anjo de Adonai nas chamas do fogo, do meio de um arbusto, e ele olhou, e eis que o arbusto queimava com fogo, mas não era consumido. E disse Moshe: Virarei nessa direção agora, e verei essa grande visão, porque o arbusto racené não é queimado. Aqui nós temos na escritura racené. Quando colocamos o re, essa letra aqui na frente, temos o artigo definido, né? Então ele é lido como racené. O arbusto não é queimado. Eu vou fazer um parênteses aqui. Vejam que eu coloquei aqui para oeste. Essa parte aqui não está na escritura, mas a direção a que Moshe se conduziu quando ele foi além do deserto foi nessa direção, para oeste. Se você não viu ainda o vídeo número 2 do canal que fala sobre a palavra Keden, que significa lugar onde o sol nasce, eu sugiro que você dê uma olhada porque você vai entender o porquê que Moshe se dirigiu aqui nesse sentido. Na verdade, esse vídeo ele é muito interessante porque ele explica todo o caminhar do ser humano. Isso existe um significado espiritual para cada direção que o homem anda. Nas escrituras existe um sentido. Se ele vai para o norte, para o sul, para o leste, oeste, tudo isso tem um significado maior, um significado espiritual. E aqui nós vamos compreender claramente por que é oeste. Então, se você não viu esse vídeo, dê uma olhada para que você tenha uma compreensão mais profunda do porquê Moshe se dirigiu ao oeste. Aqui no contexto 2, nós vamos ter essa passagem no fim de Deuteronômio, onde Moshe está prestes a morrer já. E ele traz uma bênção para cada um dos patriarcas, né, as 12 tribos. E no caso de José, ele trouxe uma palavra que remete ao Senê. Vamos ler aqui. Com os frutos excelentes da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele cuja presença habita no arbusto, no Senê. Que todas essas bênçãos venham sobre a cabeça de Yosef, sobre a fronte do escolhido entre seus irmãos.
Então vejam que nessa passagem, quando ele dá essa palavra para Iosef, ele relembra o que lhe aconteceu lá no monte, né? E ele cita que a presença de Adonai habita no arbusto, no Senê, onde ele recebeu uma palavra muito importante. Na verdade, é a palavra que ele deveria voltar e resgatar o seu povo do Egito. Nós temos aqui uma última passagem. No desfiladeiro que Ionatã procurava atravessar para atingir o acampamento filisteu, existia um penhasco íngreme de um lado e outro pico de grande rocha do outro lado. O primeiro se chama Botzes e o outro Senê. Essa passagem está em 1 Samuel 14:4. Nós não vamos entrar aqui nesse contexto, porque estaria um pouquinho fora do assunto, né, do foco do nosso estudo. Vamos então se concentrar aqui nesses dois primeiros textos que falam apenas exatamente sobre o arbusto, sobre a planta. E eu quero também trazer uma curiosidade para vocês, que é o seguinte: o monte onde Moshe estava, que ele recebeu essa palavra, onde ele viu o Senê, nós temos aqui Sinai, ele estava no Monte Sinai. Ou seja, essa palavra aqui que temos, vejam que ela tem duas letras iguais a Senê, o Samer e o Nun. Inclusive a palavra Sinai, ela tem a mesma origem de Senê. E Sinai e Horeb são palavras idênticas, é o mesmo monte. Alguns estudiosos tratam o Sinai como uma região, mas nas escrituras ele sempre é tratado como um monte. Porém, Sinai e Horeb podem ser tratados como a mesma coisa. É também uma outra particularidade interessante que liga essas duas palavras. E aqui nós temos as plantas prováveis que podem ter sido o Senê. A primeira delas é a mora, ou chamada também de blackberry. Os sábios comentam que essa planta é como as pessoas, porque ela produz flores e espinhos, né? Como as nossas boas obras e como os espinhos que nós temos, que às vezes podem machucar as pessoas também, é um contraponto, né? E também lembramos de uma passagem que está em Juízes 14:14, que também tem esse contraponto. Diz o seguinte: do que come saiu comida, do que é forte surgiu doçura. Passaram 3 dias e eles ainda não haviam encontrado a resposta dessa adivinhação. Essa passagem refere-se àquela charada que Xinxon, Sansão, deu às pessoas durante a festa, e ninguém conseguia adivinhar o que era. E também apresenta esse contraponto como a amora. A segunda planta, que eu considero realmente a mais provável de ter sido o Senê, é a chitá, ou como é usada na maior parte das vezes na escritura, chitim, no plural, que é a acácia, a árvore de acácia. Essa madeira da árvore de acácia, ela foi utilizada na construção da Arca da Presença e também de diversos utensílios que ficavam no Mishkan, ou no tabernáculo, né? Tabernáculo, aquela tenda que ficava no deserto, de onde Moshe falava com Adonai e onde a sua presença repousava, exatamente sobre a tampa da arca, né? O propiciatório. E essa árvore aqui, vocês veem na imagem, ela é uma árvore que tem os troncos não são tão grossos assim, eles têm muitos nós, inclusive essa árvore é comparada ao próprio ser humano, e esses nós aos nossos erros, nossos pecados, as nossas dificuldades, né? É uma árvore difícil de lidar com ela, com essa madeira, para ser trabalhada, para produzir alguma coisa. Porém, a presença de Adonai repousava sobre objetos construídos com a madeira dessa árvore. Eu separei aqui três versos. Eu separei aqui três versos, todos estão em Êxodo 25, onde nós vemos essa questão da produção da arca. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio e de 1 côvado e meio a sua altura. E as varas de madeira de acácia. As varas de madeira são aquelas varas que carregavam a arca. O homem não poderia tocar na arca, ela deveria ser sempre carregada através das suas varas, que também eram feitas da mesma madeira. E aqui, por fim,
Também farás uma mesa de madeira de acácia. Todos esses objetos, dentre outros, estavam dentro do tabernáculo que estava no deserto. Além disso, nós temos um fato importante, que é o seguinte: provavelmente a coroa de espinhos que Yeshua usou tenha provindo dessa árvore. E por que isso? Vejam só os espinhos da acácia, como eles são enormes. E essa planta é uma planta que tem uma presença bem grande no deserto, no Oriente Médio, é bastante presente em Israel. Então, muito provavelmente era uma madeira de fácil acesso e provavelmente foram esses espinhos foi dessa árvore que foi confeccionada essa coroa de espinhos. Vejam que eles são gigantes, enormes e devem com certeza ter sido um sofrimento imenso ao Messias ter usado esse artefato tão horrível. Aqui nós vamos começar agora a parte do estudo que se refere às palavras que têm as mesmas letras, né? Essa primeira aqui, na verdade, é uma raiz, né? A raiz que dá origem a outras palavras, e ela tem as mesmas letras, só que em ordens diferentes. Vejam, o Nun, o Samer e o Re, né? São as mesmas letras. Essa raiz aqui, ela dá origem ao verbo linsot, que é essa palavra que vocês estão vendo, e esse verbo significa testar, pôr à prova, julgar. Nós vamos encontrar esse verbo utilizado nessas duas passagens aqui como exemplo. A primeira delas é uma passagem bem importante que aconteceu quando Abraão levou seu filho Isaque para o holocausto a partir da palavra que ele recebeu. É dito aqui então: sucedeu depois dessas coisas que Deus provou Nissá a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então, nós vemos que o verbo aplicado aqui, né, essa palavra Nissá, é o verbo que provém dessa raiz aqui. O segundo exemplo é esse aqui: tendo a rainha de Shevá, Sabá, ouvido falar da fama de Salomão, no que concerne ao nome de Adonai, veio prová-lo, Lanassotô, por enigmas. Aqui o verbo já está conjugado, né, flexionado, mas ele também é o mesmo verbo e provém da mesma raiz. Temos agora uma outra palavra, que é esse substantivo aqui, nes. Ele tem essas duas letras, né, de sene, e ele provém dessa raiz aqui que já é diferente. Essa raiz é composta dessas três letras, o nun, o shin e o aleph, e ela dá origem ao verbo levantar. Esse substantivo aqui, então, ele vai significar uma bandeira, um mastro, uma haste e também um sinal. Esse sinal, ele é entendido da mesma forma que nós colocamos uma bandeira, ela é vista como sinal também, é um ícone, né? Uma referência, um ponto de referência para que as pessoas vejam alguma coisa. E também, quando nós colocamos o re junto da palavra nes, nós obtemos Hanês, que é a bandeira, né? O re na frente de uma palavra, ele vira um artigo definido, então nós temos Hanês, que é a bandeira. Aí vocês veem que essa palavra aqui, Hanês, ela passa a ter as mesmas letras de Sene. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês verem como essa palavra aqui, esse substantivo, funciona nas escrituras. O primeiro deles está aqui nessa passagem em Êxodo 17:16, e na verdade é a primeira vez que é usado o substantivo nes com esse sentido aqui de bandeira, mastro. Vemos o contexto dele acontecido naquela batalha contra Amaleque, quando Moshe levantava suas mãos, Israel prevalecia, e ao contrário, quando ele abaixava, o inimigo prevalecia. Moshe estava em cima de um monte, né? Ele estava vendo a batalha no vale entre Israel e Amaleque, e estava junto com Aharon e Ur, né? E lemos aqui o seguinte: após a batalha, né? Isso aconteceu aqui, esse verso, e construiu Moshe um altar e pôs-lhe o nome Adonai Nissi, ou seja, Adonai é minha bandeira, porque ele disse: porquanto uma mão tem sido contra o trono de Iá, ele guerreará contra Amaleque de geração em geração.
Vejam que interessante aqui, que nós temos o uso do "nes", né, aqui como "Nissi", minha bandeira, nesse verso, porém nós também temos, um conceito interessante em relação às mãos de Moshe, porque quando ele levantava as suas mãos, aqui também conectado a esse verbo, né, as suas mãos funcionavam como uma bandeira, como um sinal de vitória para Israel. Quando ele levantava, Israel prevalecia, e quando ele abaixava, o inimigo prevalecia. Então, além desse verbo aqui, né, além de ser usado aqui como nissi, como bandeira, referindo-se ao altar, nós temos também esse contexto que podemos entender as mãos de Moshe como um sinal, como uma bandeira que se levantava para trazer vitória a Israel. Apesar nesse verso aqui, esse verbo levantava não é usado com esta palavra, mas nós também vemos esse significado, né, esse sinal presente aqui. Então, podemos ter o seguinte entendimento: Adonai aqui, é usado como bandeira, né, o altar foi colocado o nome de Adonai Nissi, então o nome de Adonai está conectado à bandeira. Porém, o altar que Moshe construiu, ele está relacionado a um sinal também, porque ele foi deixado lá como uma referência, né, como uma lembrança, um memorial da vitória do povo de Israel a partir dessa bênção de Adonai, essa bênção que ele recebeu a partir do seu levantar de mãos, né? Aharon e Ur levantavam as mãos de Moshe, mantiveram elas levantadas o tempo todo para que Israel vencesse os amalequitas, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, nesse verso, nós vemos toda essa construção aqui e essa significação de bandeira, sinal, mastro, haste, no levantar e vencer dessa batalha também. Aqui também temos mais alguns exemplos importantes dessa questão do nes, né, da bandeira. O primeiro deles está aqui em Jeremias 4:6. Levantai uma bandeira, uma nes, indicando Sion. Fugi, não fiqueis parados, pois o mal eu trarei do norte e grande destruição. Nesse verso aqui, o que está entre parênteses não consta na escritura, eu apenas coloquei como ponto de apoio, porque seria uma indicação, né? A bandeira aqui, ela seria uma indicação para que as pessoas fugissem, não ficassem paradas, porque haveria uma destruição que viria do norte. E mais uma vez, fazendo um parênteses aqui, lembrando, né, que eu já citei do vídeo Keden, que fala sobre as direções. Aqui também, se você, ao assistir esse vídeo, você vai ter entendimento do porquê o mal viria do norte. Não viria do sul, não viria do oeste, mas exatamente do norte. Esse vídeo Keden, ele trata exatamente dessa questão aqui, trazendo significados espirituais e mais profundos do entendimento das direções que o homem anda sobre a terra. Aqui mais um exemplo, né? Temos em Números 21:8. Então disse Adonai a Moshe: Faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, uma nes, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Então, aqui nesse verbo, nós temos que nes está correlacionado à haste, né? O mastro onde a bandeira, onde a serpente seria suspensa, seria pendurada. Nós vamos estudar esse verbo um pouquinho mais para frente também, com mais detalhes, porque ele traz outros significados importantes aqui. E esse último exemplo, nós estamos aqui em Isaías 11:10, e no dia de Adonai haverá a raiz de Ishai, que se erguerá por um sinal ou bandeira, lanês, para os povos. As nações procurarão por ele o sinal ou o Messias, e seu descanso será glorioso. A raiz de Ishai se refere ao Messias. Nós vamos ver isso daqui também nesse estudo, um pouco mais para frente, provavelmente na segunda parte dele, mas também eu vou trazer um estudo logo mais para vocês, referente à guimatria. A guimatria do nome de Yeshua está diretamente ligada à raiz de Ishai. Então, nós vemos aqui que esse trecho de Isaías refere-se exatamente ao Messias, ao tempo vindouro. Ele será como um sinal, como uma bandeira hasteada
para todos os povos, para todas as nações do mundo, a partir de Jerusalém. Então, a partir desses versos, nós podemos ter a seguinte leitura. Nesse primeiro exemplo, a bandeira funcionaria como um ponto de referência, então seria uma indicação física, né? Nós vemos aqui claramente que ela seria um sinal, uma indicação física para que as pessoas fugissem, não ficassem naquela região por causa da destruição. Nesse segundo exemplo, nós vemos aqui que existem dois pontos de apoio. A haste aqui, ela é também uma bandeira, né? Ela está correlacionada a uma indicação física, mas também seria um sinal espiritual, além do sinal físico. Porque nós temos o ponto de apoio, né? Seria realmente uma figura, ela estaria fisicamente fincada nesse lugar, a serpente de bronze sobre uma haste, porém ela também funcionaria como um sinal para o povo, porque ao olhar para ela, o povo, as pessoas seriam curadas. Então, ela funciona como um sinal espiritual e também uma referência, uma indicação física. E nesse último exemplo, nós temos ainda uma amplificação desse entendimento. O Messias ele será como um sinal, como uma bandeira, né? Será algo físico, mas podemos entender isso num sentido maior, né? É um sinal espiritual, porque ele trará para si as nações procurarão para ele brilhará como um sinal para o mundo. Essa próxima palavra aqui, então, também é nes, só que ela provém de uma outra raiz. Vejam que essa raiz é diferente da anterior. Ela é formada pelo num e por dois samer. E esse substantivo nes, ele quer dizer maravilha, milagre e sinal, né? Sinal é o ponto de apoio que temos com as palavras anteriores. Por quê? Porque maravilha, milagre também é um sinal, né? Adonai dá sinais como maravilhas para nós. E, novamente, se nós acrescentarmos o re na frente, nós teremos Hanês, ou seja, o milagre. A palavra Anês não consta nas escrituras com esse sentido de maravilha, milagre, mas ela está presente em alguns significados, em alguns outros contextos bíblicos muito interessantes que eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro deles é este daqui. Durante a festa de Hanukkah, que é uma festa que se comemora no final do ano, é também chamada Festa das Luzes, existe inclusive uma indicação no texto de João que Yeshua celebrou essa festa. Na verdade, não é uma festa determinada por Adonai, é uma tradição judaica. Ela é conhecida por Festa das Luzes ou também Festa da Dedicação. E existe uma tradição durante essa festa aqui, que é este peão aqui. Ele é chamado de dreidel e ele possui 4 letras, essas letras aqui, em cada um dos seus lados, o Nun, o Gimel, o Re e o Shin. Essas letras aqui, elas são um acróstico, ou seja, são as primeiras letras que formam uma frase. Essa frase aqui lemos por Nes Gadol Hayashan. Vemos aqui a palavra Nes, né? Essa que estamos vendo aqui. E essa frase significa um grande milagre aconteceu lá. Essa frase se refere ao milagre que aconteceu na festa de Hanukkah. Se você não conhece ainda essa festa, dê uma pesquisada. Nós vamos trazer também estudos sobre as festas logo mais, mas por enquanto dê uma pesquisada sobre a festa da dedicação ou festa de Hanukkah e você vai ver qual é esse grande milagre que aconteceu na festa de Hanukkah. É muito interessante. Quando esse peão é jogado em Israel, essa letra Shin é trocada por outra letra, pela letra Pei, e nós vamos ler Nesgadol Haya Po, que significa um grande milagre aconteceu aqui. Lá, né, quando estamos nas nações, e Po quando estamos em Israel. E vejam que Nes, então, aqui é usado como milagre, né? É exatamente essa tradução e é também uma tradição judaica brincar com esse peão aqui, que tem essas 4 letras, indicando o sentido da festa de Hanukkah. E novamente eu quero trazer aqui essa mesma referência que nós acabamos de ver, porque o Nes aqui ele vai trazer o sentido de milagre a esse verso que nós temos aqui em Números 21:8.
Faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Vejam que a palavra nes é um milagre. E nós temos aqui, além da haste, a haste também é um milagre, por quê? Nós temos uma referência direta aqui à serpente de bronze, nós vamos ler isso em Hebreus, que essa serpente de bronze, ela figurava o Messias pendurado sobre o madeiro, né? Sobre a haste, sobre a cruz. E nós temos que quem olhar para ela viverá, ou seja, quem olhar para o sacrifício do Messias também viverá. Através do sacrifício do Messias, na Nes, né, na Etz, na árvore, na cruz, na haste, nós temos a redenção da alma. Então, essa Nes aqui, essa haste, ela também pode ser entendida como um sinal e como um milagre, né? Foi realizado um milagre, o milagre tanto para Israel por olhar uma serpente de bronze e ser curado, né? A pessoa que olhava era curada da picadura do próprio animal, e nós olhando, né, nós estamos estando conectados ao Messias que foi pendurado na haste, nós recebemos o milagre da redenção da alma. Então, nós temos aqui novamente, num sentido muito mais profundo, essa palavra nes, significando o milagre que o Messias trouxe para nós também. Agora nós chegamos então à conclusão da primeira parte desse estudo. Aqui estão todas as palavras que nós vimos. Lembrando que a nossa palavra-chave é Senê, é uma palavra importante porque ela foi usada com exclusividade na Escritura para designar esse arbusto que queimava em chamas, né? É uma palavra específica para essa planta, um arbusto espinhoso. E temos aqui também algumas outras palavras que usam as mesmas letras de Senê, porém são palavras diferentes e têm também significados diferentes. E nós vamos ver que todas essas palavras, num nível mais profundo de interpretação, elas se conectam a esse evento, a essa passagem onde aconteceu esse episódio do arbusto se queimar, né? Do Senê se queimar. Então, vamos fazer uma leitura aqui, juntando todos os pontos a partir dessa palavra senê, né, que é exclusiva na escritura para designar esse arbusto aqui. O senê, o arbusto em chamas, né, o arbusto flamejante que Moshe viu, foi Hanês, ou seja, o sinal que Adonai trouxe para chamar-lhe atenção. Moshe estava nesse momento junto com as ovelhas e vendo esse arbusto em chamas, isso chamou a sua atenção. Então, dentro dele, Adonai colocou um nes, colocou um milagre, ou seja, um fogo que não se consumia. Através desse fogo, o mensageiro de Adonai, Yeshua, trouxe a palavra a Moshe. O mensageiro de Adonai é o anjo de Adonai, né? Seu filho Yeshua trouxe a palavra a Moshe. E também foi nessa importante ocasião que Adonai apresentou-se por o seu nome, por Yud-He Vav-He, o tetragrama. E assim, tendo sido aprovado anteriormente como pastor zeloso das ovelhas de seu sogro, Moshe agora seria testado no Sá, né? Usamos o mesmo verbo, a fim de que se comprovasse digno para ser elevado, Nissá, elevado de nível à condição de libertador do seu povo, arvorando a Nes, a bandeira de Adonai junto aos hebreus. Então vejam que nesse episódio nós temos a conexão de todas essas palavras realmente. Nós temos o Senê, Moshe foi testado nesse episódio, né? Ele deveria ser testado para que fosse aprovado. Por quê? Porque ele passaria de nível, ele seria realmente elevado de nível. Ele era um pastor de ovelhas nesse momento. E ele seria, a partir de então, elevado a um libertador, um profeta, ou a pessoa que redimiria o seu povo do Egito, que traria os hebreus do Egito, né? E o que aconteceu nesse momento? Adonai deu um sinal a ele, ou seja, um arbusto que estava em chamas, mas não se consumia, algo sobrenatural. E esse arbusto, naturalmente, foi o sinal, foi como uma bandeira, algo que chamou a atenção de Moshe, e dentro dele aconteceu o milagre, ou seja, o anjo de Adonai falou a Moshe de dentro do fogo. E Yeshua muitas vezes
tem essa característica, ele está presente com essas questões do fogo. Nós vamos ver isso mais para frente também. Ele se apresenta com sinais de fogo. E aqui foi esse o milagre trazido por Adonai para que Moshe fosse testado, fosse provado, né? E a partir daí, então, ele também levasse, Adonai seria a bandeira de Moshe, assim como nós vimos, né, no verso, num dos versos do estudo, Moshe fez um altar de pedras a Adonai e chamou Adonai Nissi, ou seja, Adonai é minha bandeira. Então vejam aqui, de uma simples palavra, que não é tão simples assim, né? Temos outras com inversão de letras, mas que todas elas estão conectadas e podem ser interpretadas num nível mais profundo nesse episódio tão marcante da Escritura. Então, assim, hoje terminamos essa primeira parte do estudo com o contexto da palavra, suas origens, essas palavras de mesma grafia e a conclusão de vimos o entrelaçamento de todas as palavras dentro do episódio do Arbusto em Chamas. E no segundo capítulo do estudo, nós vamos mergulhar um pouco mais, vamos nos aprofundar na interpretação dessa palavra, na interpretação dos significados e sentidos que demos a esse contexto, e vamos entender como Yeshua está escondido e também revelado, né, para os que procuram em todos esses sentidos dessa palavra Sene. E, por fim, a nossa conclusão final, ligando os pontos de todas essas partes, das duas partes do estudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo bem profundo e logo mais estaremos com a segunda parte. Fique atento, obrigada pela sua atenção e até mais. Shalom.